Como é bom podermos louvar o Senhor, como é bom podermos cantar e contar as suas maravilhas, como é bom poder louvar a Deus, não apenas com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Isso é a coisa mais gostosa e mais gratificante, prazerosa para nós, pois sabemos que o mais próximo que podemos chegar do céu como igreja é exatamente esse momento. É o momento onde nós nos reunimos como igreja, nos reunimos como corpo de Cristo, nos reunimos para juntos adorarmos e celebrarmos o santo nome do Senhor. E na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma, um pouquinho da reforma protestante, pois nós estamos no mês onde se comemora a reforma protestante, e é triste saber que muitos desconhecem a história da reforma, e o mundo no lugar acaba colocando uma outra data, coloca uma outra festividade, e assim fica mais difícil, o povo entender o real significado, a importância da reforma. Por isso, nessa noite, nós vamos olhar um pouco alguns dos 5 solas da reforma protestante, e depois, como nós falamos, é um mês comemorativo, nós vamos pegar cada sola da Escritura, ali cada sola dos reformadores, a palavra sola vem do latim e significa somente, e nós vamos pegar então cada somente ali da reforma, sola fidem, sola Christus, sola Scriptura, sola Deus a toda glória, e nós vamos pegar cada sola e vamos trazer algum conteúdo, pois é importante para a igreja relembrar. E muito desses solas, há um tempo atrás, eu até falei, a coisa mais importante de dos 5 solas, são exatamente a palavra sola, que significa somente. E com isso é importante, nós falamos que Martinho Lutero, ele nos ajuda a entender o sola fidem de uma maneira maravilhosa, o sola Scriptura de uma maneira linda, e o sola Christus é a mesma coisa. E o que estava acontecendo no decorrer da história da igreja nos faz repensar o que está acontecendo hoje na nossa geração. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre a reforma e vamos também trazer cada sola separado, e depois eu quero fazer um estudo sobre o somente, o somente da reforma, pois é importante, como nós falamos. Amados, há quase 500 anos atrás, um jovem monge alemão, saiu do seu monastério e foi caminhando pelo vilarejo de Wittenberg, até a igreja do castelo. A porta da igreja funcionava ali, naquela ocasião, como uma espécie de um mural público, Ali o monge afixou um cartaz com 95 declarações, onde ficou conhecido como as 95 teses de Martinho Lutero, que ele afixou ali, então, na porta do castelo, na porta da igreja de Wittenberg. E esse monge, ele se chamava Martinho Lutero. Martinho Lutero foi de 1483 a 1400
a 1546. Então Martinho Lutero ele viveu nesse período de 1443 a 1546. E claro, teve todo um contexto antes da sua conversão, teve todo o contexto dos seus estudos, porém, aqui já estamos bem avançados, né? As 95 teses de Martinho Lutero representava um convite para o debate público. Era a versão do século XVI de um blog provocador da nossa geração, ou um canal no YouTube, né? Ali então convidando para uma discussão na rede, né? Então é mais ou menos isso que funcionava ali, o que Martinho Lutero fez. E para nós é muito importante conhecermos o que ocorreu naquela data, né? A provocação foi entre o frade dominicano Johann Tetzel, de 1465 a 1519, viveu ali Tetzel. E o amigo próximo e colega de Lutero, né, conhecido como Philip Melanchthon, de 1497 a 1560, que descreveu Tetzel como um bajulador muito audaz, um chato atrevido, né? Assim poderíamos dizer nos dias de hoje. À época, a maioria das pessoas acreditavam em purgatório, em um lugar de tormento para onde as pessoas iam depois da morte, a fim de purgar seus pecados antes da sua promoção para o céu, por assim dizer. Então Tetzel vendia indulgências ou promessas que vinham do Papa, no sentido de diminuir o tempo do purgatório. Assim que a moeda caía no cofre, sobe a alma do purgatório. Esse era o refrão da propaganda, né, de Tetzel. As 95 teses de Lutero protestavam contra essas indulgências, né, essa compra da salvação, essa compra ali do livramento, da diminuição do purgatório, por assim dizer. E também Lutero era contra a preocupação exagerada da igreja em relação à riqueza, né? Esse período da igreja foi onde a igreja adquiriu muita riqueza, a igreja católica. Não foi uma série de declarações especialmente radicais, certamente não para os padrões do pensamento que mais tarde Lutero viria a demonstrar. Então esse é um pouco do contexto, né, que nós vamos ver nessa noite. E também é importante entendê-los, pois, como nós falamos, é a história do surgimento aí do protestantismo. Elas não indagam nessas coisas, não indagam acerca da existência do purgatório, nem sobre o valor limitado das indulgências, mas atingiram a igreja onde ela se encontrava mais vulnerável, no bolso, né? Então, Martinho Lutero, quando ele começou a questionar a venda da indulgência, né, para livrar ali do purgatório, essas doutrinas que são da Igreja Católica, o que aconteceu? O ganho deles acabaram se perdendo. Então começou a se diminuir a entrada ali do dinheiro. Então isso que mais tocou na Igreja Católica. Então nós vimos que não era apenas ali a doutrina em si, pois o que mais tocou foi quando começou a tocar no bolso da igreja. E é mais ou menos o que acontece hoje, né, nas igrejas atuais. Quando você começa aí
a ensinar as pessoas que você não precisa participar de campanhas, que você não precisa pagar votos, que você não precisa barganhar com Deus, que você não tem como você dar o seu dinheiro para adquirir riquezas, né? Eles comercializam a fé, vendas de lenços, copo com água, tantas outras coisas. E quando você começa a ensinar para as pessoas que isso é errado, automaticamente acaba influenciando na arrecadação de dinheiro dessas igrejas. Então nós acabamos passando por errado quando nós ensinamos para as pessoas que esse sincretismo religioso não faz parte da igreja de Cristo, né? Então nós passamos pela nossa geração e nós olhamos para o que acontecia ali no tempo de Lutero, e nós vimos que o que Lutero estava fazendo era algo maravilhoso. E quando Martinho Lutero, então, ele começou a questionar a venda das indulgências, o arcebispo local fez uma queixa ao Papa. Mas tal oposição tornou Lutero ainda mais resoluto. Começou a atacar a infabilidade do Papa, né? Lutero queimou a bula papal que o ameaçava de excomunhão. O imperador, então, Carlos V, conclamou uma conferência na cidade de Worms. Os amigos de Lutero o defenderam habilmente, mas o imperador, por fim, chamou Lutero para participar pessoalmente com a promessa de proteção. Ali estava Lutero com todo o sistema da igreja posto contra ele. Então Lutero, visto que estava naquela situação, disse aquele julgamento, né? As palavras de Martinho Lutero foram as seguintes: pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e vossos ilustres senhores, ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem e refutem meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro, e serei o primeiro a atirar meus escritos na fogueira, né? Então Martinho Lutero, ele falou essas palavras: pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e a vossos ilustres senhores, ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifique e refute meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento, isto é, com a palavra de Deus. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro, e serei o primeiro a atirar os meus inscritos na fogueira. Então Martinho Lutero, diante daquela situação, ele fala essas palavras, e então, né, o advogado ali imperial que estava respondeu em tom de reprovação o que Martinho Lutero acabara de dizer. Diz ele: tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da igreja já tenham condenado. O Senhor, e sobre as quais as decisões já tinham sido tomadas. Dai-nos uma resposta clara a esta questão. Estás preparado a te retratar ou não? Então, né, mais uma vez, diante dessa situação, Martinho Lutero, ele fala mais uma vez, e as palavras dele foi a seguinte: Vossa Majestade Imperial e os senhores lordes exigem uma resposta simples. Aqui está ela, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do erro, o que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro, nem é uma opção para nós. A esse respeito, tomo minha firme posição. Não posso fazer de outra forma
ajudai-me, Deus. Amém. Então Martinho Lutero, ele foi firme na sua defesa do Evangelho. Martinho, ele foi firme na defesa da palavra. E é o que nós temos que fazer também em nossa geração. Infelizmente, há umas pessoas que dizem que não podem conceber um Deus que reprova algumas práticas. Eu não posso conceber um Deus assim. Eu não posso conceber um Deus que não aceita todo mundo, que não ama todo mundo. E isso está ligado com a palavra de Deus. Então, como Martinho Lutero, ele foi firme na sua defesa da palavra, escrevendo as 95 teses, e isso poderia custar a vida dele. E hoje não é diferente. Nós também temos que nos posicionar como Martinho Lutero se posicionou há 1500 anos atrás. Martinho Lutero, ele diz, olha, é errado ir contra a própria consciência. Se vocês dizem que eu estou errado, me convençam pela palavra de Deus que eu estou errado. Veja, e hoje em dia nós temos que fazer o mesmo. Falar para essas pessoas que, olha, já que vocês me dizem que o que nós falamos é errado, sobre tantos assuntos que hoje vocês aplaudem, amam, defendem, nos mostre pela palavra de Deus, pois a nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus. Não pode ser diferente, porque a palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e prática. E Martinho Lutero, ele estava convicto da sua posição. Então, as ideias de Lutero se espalharam por toda a Europa, impulsionadas pela imprensa recém-inventada na época. Em muitos lugares, essas ideias encontravam ouvintes bem dispostos. A evidente corrupção da Igreja Católica despertara em muitos o anseio por mudanças e um renovado interesse pelo antigo conhecimento, associado à renascença, conduziu a uma redescoberta das Escrituras. Então Martinho Lutero foi um monge, um doutor em teologia e professor na Universidade de Wittenberg. Revoltado com as vendas das indulgências e outras atitudes totalmente erradas dos maus padres e bispo, Lutero redigiu um documento, como nós falamos, com 95 pontos, criticando a Igreja Católica e o próprio Papa. As chamadas 95 teses de Lutero, como nós falamos. Esse documento foi fixado na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E dentre as suas principais ideias, então, continham duras críticas ao poder papal e à venda de indulgências. As 95 teses foram pregadas com o intuito de que os alunos de Lutero as lessem e as debatessem em sala de aula. Então veja, o quão é importante nós sabermos ler, interpretar e debater sobre a palavra de Deus. Não debates infundáveis que nos levam só a controvérsias, não. Nós devemos debater a palavra de Deus para que haja crescimento, para que haja conhecimento, para que haja abandono de erros que não estão apoiados pela palavra de Deus. Então, quando Martinho Lutero faz isso, era um chamado então a um debate, era um estímulo para os seus alunos. Entretanto, o que acontece? Alguns estudantes decidiram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando as censuras à Igreja Católica. O texto de Lutero, com as críticas à venda de indulgência, se espalharam e ganharam popularidade rapidamente e deram
relevo ao descontentamento da população com a Igreja Católica. A liturgia começava então a ser alterada. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero, então, ele queimou a bula em público, o que agravou ainda mais a sua situação. Apesar das inúmeras ameaças, como a revolta dos camponeses e os conflitos causados por humanistas entre os anos de 1520 a 1530, a reforma protestante se impôs e gerou inúmeras mudanças na eclésia. Vários grupos protestantes que eram ameaçados pelo imperador Carlos V se uniram em 1531 e por esse motivo o imperador declarou a liberdade religiosa. Várias igrejas então foram criadas e apesar de suas inúmeras diferenças, todas elas frisam a importância da Bíblia como meio essencial da revelação divina. Então, os princípios fundamentais extraídos da reforma protestante são conhecidos como os 5 solas, como nós falamos no comecinho, né? Os 5 solas são os 5 ensinamentos principais que distinguem as igrejas protestantes. São as seguintes, e nós vamos dar uma olhada nisso aqui, mas no próximo estudo nós vamos trazer então de maneira separada o sola scriptura, o sola gratia, o sola fide, o sola Christus e o solo Dei gloria, né? Então nós vamos ver isso com um pouco mais de profundidade. O primeiro sola dos reformadores é o sola scriptura. O que isso significa? Significa somente as escrituras devem ser a base de toda e qualquer doutrina. As tradições da igreja só têm valor se tiverem bom embasamento na Bíblia. Atos dos Apóstolos 17:11. Então veja, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E quando tem algum ensinamento, como Martinho Lutero diz, ainda que faça chover milagre todos os dias, se não estiver dentro do sola scriptura, deve ser rejeitado, né? Isso é importante. O outro sola é o sola gratia, que significa somente a graça de Deus. E essa graça está ligada com a nossa salvação. Então o sola gratia é somente a graça de Deus nos salva. Vejam como isso é importante. Por quê? Porque o sola gratia, porque somente a graça de Deus nos salva. Porque ninguém consegue ou merece a salvação. Então, quando nós falamos do sola gratia, o que nós temos que ter em mente é que é um presente, é um dom gratuito de Deus para nós. E isso podemos ver em Romanos 6:23. Então veja, em cima disso, né, nós temos que ressaltar que Martinho Lutero ele era contra a indulgência, ele era contra a doutrina do purgatório. Então, o sola gratia nos diferencia, nos distingue nesse sentido também. Depois vem o sola fide, que é somente pela fé somos salvos e justificados do pecado. Então veja, um sola dentro do outro, nós vemos aí uma corrente, e isso nos dá uma clareza, diferentemente da Igreja Católica. Então, somente pela fé somos salvos e justificados do pecado. Nossas obras não nos salvam. As nossas obras não conseguem nos salvar. É o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Então, amados, olha como
a distinção, ela é bem clara. Olha o que distingue o protestantismo da Igreja Católica, né? E hoje, o protestantismo, quando nós olhamos aqui, nós vemos que nos distingue até de algumas igrejas, que se dizem cristãs também. Depois nós vamos ter o solos Christus, somente Cristo salva. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos salva. Somente o sacrifício dele é suficiente para todos os pecados. Ninguém mais pode nos salvar do pecado, né? Hebreus 10, do versículo 12 ao 14. Então, quando nós começamos a olhar para os 5 solas dos reformadores, isso vai nos dando cada vez mais certeza, mais base. Então, isso são os 5 solas dos reformadores. E o outro é o soli Dei glória, né? Que é somente Deus merece a glória, ou somente a Deus a glória. Ninguém mais merece receber, né, glória. Ninguém merece a nossa adoração. Nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nada, nem Maria, nem qualquer um outro, nem qualquer outra pessoa, mas somente Deus a glória. Então aqui estão os 5 solas dos reformadores. Então nós estamos dando essa amplitude para que depois, nos próximos cultos, nós podemos então trazer o sola Scriptura, o sola Gratia, o sola Fidem, o solos Christus e o soli Deo glória, separados para nós vermos essas doutrinas, para que nós possamos ter uma base um pouco melhor. Então, os 5 solas da Reforma Protestante foram esses. E até aqui, o que nós estamos vendo é importante, pois nós estamos tratando sobre esse mês da Reforma Protestante. Então, os 5 solas da Reforma Protestante são esses. E é isso que nos distingue, né, da Igreja Católica. E como eu falei, até de algumas igrejas da nossa geração que se dizem cristãs. Bom, voltando um pouquinho, antes da Reforma, é importante reconhecermos algumas coisas, como por exemplo o zelo de John Wycliffe, de 1300 a 1384. John Wycliffe era um reformador inglês que denunciava o mundanismo dos papas e enfatizava a liberdade espiritual dos justos. Então, é importante lembrarmos de John Wycliffe. E outra coisa, tem também John Hus, de 1390 a 1415, reformador tcheco, considerava Cristo, não o Papa, o cabeça da igreja. Então, quando nós falamos que a igreja viveu em uma época de trevas, não é que não existissem homens santos que amavam a palavra, amavam, defendiam, lutavam. Por exemplo, esses aqui eram conhecidos como os pré-reformadores, né? Então nós temos que entender que Deus sempre deixou homens que defendessem a sua palavra. Embora Charles Spurgeon disse certa vez que a palavra de Deus é como um leão, né? Basta só você abrir a porta da jaula e o leão se defenderá sozinho, e a palavra de Deus também. Querendo ou não, Deus sempre teve homens piedosos que amavam a palavra de Deus a ponto de darem as suas vidas. E na nossa geração não pode ser diferente, e não é. Na nossa geração existem homens que estão dispostos a darem a sua vida. Embora alguns tenham medo até de perder seguidores nas redes sociais, outros não. Embora alguns
tenham medo de serem bloqueados nas redes sociais, outros não. E é esses que amam a palavra de Deus verdadeiramente, que não se deixa se levar pela cultura atual, que não podem conceber um Deus que rejeita muitas coisas, que partem de um machismo para modular Deus a essa geração. Outros homens se colocam de pé, com as suas Bíblias, diante dessa cultura, diante dessa geração que deturpam tudo. E então, assim como esses homens estavam dispostos, na nossa geração também tem. Os reformadores, amados, lutaram contra o sistema católico em vista às Sagradas Escrituras. A Igreja Católica crê que as Escrituras é a palavra de Deus, mas ela também acredita que as decisões nos concílios e o papado falam oficialmente em matéria de fé e moral. Ou seja, a Escritura não é a voz definitiva para a Igreja Católica, mas a tradição e o Papa têm as mesmas autoridades. Em alguns casos, eles colocam o Papa e a tradição acima das doutrinas bíblicas. E nós fazemos diferente. Nós colocamos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Aqui está a grande diferença da igreja protestante da igreja católica. A igreja católica, ela tem a tradição e o Papa como autoridade de igualdade com a Bíblia ou até superior. Então eles vão primeiramente para o que o Papa diz, para que os concílios dizem, as tradições, e depois eles vão consultar a palavra de Deus. Então, amados, para os reformadores, somente as Escrituras têm a voz definitiva, no que concernente à moralidade e à fé. E a forma que os reformadores creem na Escritura foi expressa na Confissão de Fé de Westminster. E é muito importante nós falarmos alguma coisinha aqui em relação a isso. Sob o nome Escritura Sagrada ou Palavra de Deus Escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. A autoridade das Escrituras Sagradas, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. O Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, sendo inspirado imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado, a providência, conservando-os puros em todos os séculos. São por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, como para um supremo tribunal, um juiz supremo, pela qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. 1, 2, 4, 8 e 10. Aqui que nós citamos, né? E como então nós lidamos com isso? Como nós, entendendo isso, lidamos com essas coisas? Nós lidamos da seguinte maneira. A aplicação é a seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra, né? 2 Timóteo 3,
16 e 17. Somente por meio das Escrituras, a revelação tanto da pessoa quanto da vontade de Deus, o homem pode conhecê-lo, ser salvo e habilitado para a boa obra do Senhor. Entretanto, cresce em nossos dias uma visão de irrelevância das Escrituras, onde ela não é mais a autoridade final em questões espirituais entre o homem e Deus, mas apenas uma dentre muitas fontes de autoridade a respeito de Deus e a prática cristã. Quando iremos tomar qualquer decisão, quem fala mais alto? A nossa concepção, baseado em achismos, ou as Sagradas Escrituras é quem dita o nosso viver? Em sua busca por santificação, a Bíblia tem tomado um lugar de destaque? Você tem resistido às tentações com as suas próprias forças ou usando a palavra de Deus, assim como Jesus Cristo fez? Então aqui foi o primeiro ponto que nós passamos por cima um pouquinho. Nós estamos fazendo uma panorâmica hoje, uma panorâmica. E agora nós vamos falar sobre os solos cristos. Em 431 depois de Cristo, o catolicismo instituiu o culto a Maria. Em 787 foi instituído o culto às imagens. E em 933 foi instituído a canonização dos santos. Também foi instituído que a figura do sacerdote, o líder religioso, como um representante de Cristo na terra, onde que os pecados a ele deveriam ser confessados. O catolicismo crê da mesma forma que nós cremos, que Cristo nasceu sem pecado e de uma virgem, mas o catolicismo colocou Maria como corredentora e os santos com o mérito de intercessão. Certamente, esse não é o ensino das Escrituras, pois ela declara a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, baseando em 1 Timóteo 2,5, e que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós, vivendo sempre para interceder por eles, Hebreus 7,25, e que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é Atos 4,12. Então nós estamos aqui baseados, e alicerçados nessas verdades. A reforma trouxe à igreja o evangelho simples dos apóstolos, centrado na suficiência e exclusividade da obra de Cristo para a salvação. A velha confissão de Paulo foi de novo a confissão dos reformadores, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2,2. E qual é a aplicação do solos Cristo para nós? A aplicação é a seguinte: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Mateus 17, do 5 ao 8. Amados, numa época onde muitos ídolos estão aparecendo no meio evangélico, numa época onde a atitude de muitos seria de montar uma tenda para Jesus e outras para os pastores e cantores famosos, temos aqui um discernimento dado por Deus sobre quem devemos buscar, ouvir e também, amados, ver. Somente a Cristo, somente em Cristo e apenas nele a santificação de Deus está depositada. O Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não há
Nada e nem ninguém fora de Cristo, e nem além dele que possa satisfazer a Deus. O Senhor se compraz em seu Filho apenas, unicamente por imputar a justiça de Cristo sobre o seu povo, que de Deus se alegram em nós. Quando você prega, conversa, se relaciona e etc., você tem Cristo como centro, tentando sempre expor sua encarnação, vida, morte, sacrifício, exaltação e soberania. Então aqui é o nosso somente a Cristo. Agora, vamos falar um pouco sobre o sola gratia, que é somente a graça. Para a Igreja Católica, amados, todo aquele que permanecia fora da Igreja Católica estaria perdido, os quais padeceriam no fogo eterno. Isso é muito comum, até mesmo, como eu falei, em algumas seitas da nossa geração, que se dizem igrejas, porém, para eles, só há salvação se você estiver lá. A partir do momento que você não está com eles, eles agem como a Igreja Católica. Então eles dizem que não há salvação fora daquela igreja. Por isso Martinho Lutero diz que há salvação fora da igreja, porém não há salvação fora de Cristo. Isso significa que Martinho Lutero, ele entende que o contexto que ele fala isso é o seguinte: você pode estar fora da Igreja Católica e ter salvação. Você não pode estar fora de Cristo e dentro da Igreja Católica você não terá salvação. Assim também é dentro das seitas que se dizem detentoras da verdade. As seitas que são sectaristas, eles dizem o quê? Que eles são a única forma de você se salvar. Se você não fazer parte da irmandade deles, você está errado. Você não há salvação. Então você está perdido. Então é muito parecido com o que a Igreja Católica ensinava. Então Martinho Lutero, ele diz que a salvação é somente pela graça. O único modo para que esses que estão fora da igreja poderiam ser salvos seria se unindo à Igreja Católica, participando dos sacramentos, jejum, esmola, outros trabalhos piedosos, os quais proporcionarão recompensas eternas e até alguns sacrifícios estabelecidos pela igreja. Dizer que a salvação é pela graça não é só afirmar o caráter sobrenatural da salvação, mas excluir todo e qualquer esforço humano para que o mesmo seja salvo. A Reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, nós temos aqui, então, o sola gratia. A aplicação, amados, é a seguinte: quando reconhecemos a graça de Deus em nossas vidas, essa graça não nos deve levar a pensar que somos super crentes, que possamos reivindicar algo de Deus, ou decretar algo, mas reconhecer que antes éramos por natureza filhos da ira, que desde o ventre nascemos alienados de Deus, merecedores da ira divina. Mas Deus, por sua infinita graça, nos elegeu, derramando a sua ira santa sobre o seu Filho na cruz. Será que reconhecemos que a cada dia é um Deus será que reconhecemos que cada dia é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos? Será que nós temos essa consciência? O grande teólogo John Newton compôs dizendo sobre essa graça de Deus. Eu quero ler para vocês o que ele compôs.
Ele diz: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. A graça aliviou os meus medos. Como preciosa essa graça apareceu. A hora em que eu acreditei, através de meus perigos, labutas e armadilhas, eu cheguei. É a graça que me trouxe em segurança até o momento. A graça vai me levar para casa, né? É a incrível graça que nós sempre cantamos aqui. Então esse é maravilhoso, o sola gratia. Agora nós temos o sola fidem, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que eu falei, depois separadamente, uma horinha sobre cada coisa dessas. Agora nós estamos fazendo uma panorâmica para entender um pouco o contexto daquilo que estamos inseridos. O sola fidem é somente a fé. A Igreja Católica dizia sobre as indulgências que, ao som de cada moeda que caía neste cofre, uma alma se desprende do purgatório e voa até o paraíso. Hoje existem as novas indulgências, onde que há alguns trabalhos para que as penas no purgatório fossem aliviadas. Por exemplo, um dia sem fumar, rezar com o Papa em frente à televisão, ajudar refugiados, orar mentalmente com surdos e mudos, não comer carne e tantas outras coisas. Assim como as obras de caridade faziam com que a pessoa fosse salva, assim também o era as indulgências. Amados, logo não são as nossas obras que nos salvam da ira de Deus, mas a graça de Deus em nossas vidas e uma fé única e sincera em Cristo Jesus e em sua obra consumada na cruz. Nós não precisamos fazer algo diante de Deus para nos justificar. A fé é dada por Deus, que Ele mesmo nos justifica. Por isso, quando Lutero leu "O justo viverá pela fé", ele entendeu que o meio pela qual o pecador vive diante de Deus é pela fé, a qual é dada pelo próprio Deus. A única obra que nos salvou foi a obra de Cristo, feita na cruz do Calvário. E como nós aplicamos isso? Aplicamos da seguinte maneira: as obras são resultados de uma fé sincera. Será que você descansa unicamente na obra de Cristo? A justificação pela fé somente é o progresso para a santificação. Toda e qualquer obra que façamos para sermos aceitos diante de Deus é um pecado. Faça obras que reflita a sua fé em Cristo Jesus, pois fomos salvos pela fé, e para as obras e para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou. Que nós possamos orar como Augusto. Ele diz o seguinte na sua oração: não trago em minhas mãos, apenas me agarro à sua cruz. Nu venho a ti para me vestir, dependente busco graça em ti. A tua fonte vou correr, lava-me, Senhor, e eu vou morrer. Rocha eterna, partida por mim, deixai-me esconder em ti. Isso aqui foi a oração de Augusto Tupleide. E essa oração ela é maravilhosa para nós. E agora, para encerrarmos, essa panorâmica que estamos fazendo, vamos falar um pouco sobre o só lhe deu glória, somente Deus a glória. Coroando este tema da reforma que vimos, este é o somente Deus a glória. Dar glória a Deus é entender e confessar que não há nada neste mundo que possa ocupar o lugar que pertence a Deus, nada. Assim, quando o catolicismo colocava santos, papas, relíquias e sacerdotes no lugar de Deus, desobedecia o princípio bíblico que Deus não divide a sua glória com outra coisa qualquer. No entanto, os reformadores partiram de uma visão teocêntrica, Deus no centro, para falar da salvação do pecador, o qual o próprio Paulo expõe e conclui dizendo:
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ao 36. Assim como Paulo louvava a Deus por tão grande obra, assim são os reformadores em expor as doutrinas bíblicas para a igreja. Eles colocaram novamente na agenda da igreja um culto voltado somente para Deus, reconhecendo que a criação inteira vem de Deus, por Deus e para Deus. Uma vida voltada para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glorificavam a Deus em tudo que venhamos fazer. Como nós aplicamos isso? É o seguinte: será que a nossa única satisfação está em Deus? Será que você está satisfeito em Deus? É uma pergunta. Será que, como parte da criação, nós proclamamos a glória de Deus juntamente com as nossas obras? Juntamente com as suas obras? Será que o nosso fim é, como diz a Bíblia, assim como o catecismo, de glorificar a Deus e alegrarmos nele para sempre? Então, amados, os 5 sola dos reformadores é importante para uma fé voltada para a glória de Deus. E foi o que nós fizemos hoje nessa noite. Lembramos um pouco da história, lembramos um pouco dos 5 solas, e nas próximas sextas-feiras nós vamos fazer isso. Vamos trazer o sola escritura, cada sola, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o somente, né? Essa palavrinha é muito importante. E aos domingos nós vamos continuar com a exposição da carta aos Romanos. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecê-lo por hoje. Pai, obrigado porque nós pudemos, ó Deus, rever alguma parte da história, pudemos rever, ó Pai, os fundamentos da graça, os pilares aí, ó Senhor, da fé protestante. Podemos, ó Pai, olhar para os 5 solas nessa noite de maneira geral, e podemos, ó Pai, nos alegrar. Podemos, ó Pai, encher a nossa alma com uma verdadeira alegria. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir que cada um, ó Pai, possa ser fortificado, alegrado, e possa, ó Pai, ter um descansar nessas doutrinas, e que nas próximas sextas-feiras, ó Pai, nós possamos trazer cada doutrina separada para vermos a grandeza de cada uma delas. Amém, Jesus. Amém, Jesus.